o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro pregador leigo que temos aqui para observar, o primeiro que não era apóstolo a começar a operar esses sinais e prodígios depois da descida do Pentecoste. Este homem que ninguém resistia à sabedoria e ao espírito com que falava, este homem tão livre de si mesmo, que perante o sinédrio, tendo a oportunidade de defender-se, começou a pregar. A pregação de Estevão mostra uma coisa, irmãos, que ele conhecia a Bíblia. Estevão conta a história de Israel desde o começo. Ele vai mostrando o plano de Deus para com Israel até o surgimento de Cristo. Estevão, por certo, não lia a Bíblia adoidadamente como alguns crentes. Hoje lê um pedacinho aqui, hoje lê um pedaço acolá, lê um salmo aqui, um provérbio ali. Não, Estevão lia a Bíblia de capa a capa, como nós dizemos hoje. Estevão lia a Bíblia corrida, ele conhecia a história de Israel, ele conhecia o desenrolar do plano de Deus. Seu raciocínio era implacável como o de Paulo. E quando ele estava falando, irmãos, aquelas pessoas começaram a ranger os dentes contra ele, porque Estevão era duro. Era duro. Ele não apenas discorre sobre o plano de Deus, ele enfeixa com uma palavra dura, porque ele sabia que o homem tinha que sentir o seu pecado para se arrepender e se converter e chegar ao céu. Estevão hoje seria tido como um pregador inconveniente, radical. Ele explica o plano de Deus e ele encerra assim, dizendo que aqueles judeus crucificaram a Cristo, que eles são homicidas, que eles são traidores. É assim que Estevão conclui, irmãos. Ele diz: vocês são incircuncisos de coração, homens de dura cerviz, sempre resistem ao Espírito Santo. São palavras duras. Veja aí, Atos 7, 51 e 52, ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. A palavra de Estevão, irmãos, era uma paulada na consciência daquelas pessoas. E eles rangeram os dentes. Eles se enfureceram contra Estevão. Tem gente que diz assim: vocês pregam às vezes muito duro, as pessoas se enfurecem. Se fosse de Deus pregar assim, as pessoas não iam se enfurecer. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz que se agradamos a homens, não somos servos de Cristo. Quando um pregador metodista voltava da sua mensagem, Wesley perguntava: quantos se converteram? A segunda pergunta era: quantos ficaram com raiva? Porque a pregação, irmãos, do Evangelho incomoda aqueles que não querem se converter. Incomoda. Aqui Estevão estava pregando, aquelas pessoas rangiam os dentes de ira, de ódio, enfureciam-se contra ele, mas ele não olhou para elas. Aqui está o que é maravilhoso em Estevão: ele não olhou para a cara delas. Se ele olhasse para a cara delas, irmãos, não iria despertar nele muito ânimo. Mas ele olhou para o céu. Aleluia! Ele lançou a semente e deixou as consequências com Deus. Ele fez o que Deus mandou e deixou o resto com Deus. Ele não olhou para os homens, ele não esperou nada dos homens. Ele olhou para o céu.